E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos continuar a nossa jornada através dos grandes momentos do ano de 2008, sejam os mais incríveis ou os mais caóticos. Por quê? Quando eu fiz o primeiro vídeo, vocês curtiram bastante, mas me cobraram alguns outros momentos que mereciam ter sido citados. Eu achei super bacana vocês terem me dado essas outras sugestões, então eu vou trazer nesse vídeo aqui hoje algumas coisas que vocês me falaram e também outras que eu lembrei no meio desse tempo de pesquisa que eu tomei para poder fazer esse vídeo aqui, porque, enfim, é muito interessante mesmo assim. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Olha, um momento que eu tinha pulado no primeiro vídeo porque eu quis focar somente em coisas positivas, né? E que também não fossem tão caóticas, mas que vocês disseram que era meio contra o sentido do vídeo, né? Foi o fato do 4 de janeiro de 2008, que foi o dia da internação da Britney Spears. Por quê? Aquilo ali realmente foi o primeiro grande momento caótico de uma celebridade em 2008, né? Não teve nada, na verdade, como aquilo em 2008. E aquele ano foi muito emblemático na vida da Britney, porque ele terminou bem, considerando como ele começou, né? Pra quem não sabe o que foi o 4 de janeiro de 2008, basicamente foi o dia que a Britney foi internada contra a vontade dela e a partir dali eles enfiaram ela na tutela. Foi isso. Em resumo, o que aconteceu naquele dia? A Britney, como ela era separada do Kevin Federline, ela tinha a guarda compartilhada dos filhos. Porém, ela tem um tempo para poder ficar com os filhos, ela precisa devolvê-los para o Kevin. Só que quando o tempo acabou, o segurança que trabalha para o Kevin foi buscar as crianças e quando ele chegou lá, a Britney não quis entregar os filhos. Isso daí começou a dar uma grande confusão. O segurança ligou para o Kevin ligou para o advogado dele e o advogado chamou simplesmente toda a mídia dos Estados Unidos. O resultado foram helicópteros circulando em volta da casa, paramédicos, a polícia explodindo porta na casa da Britney, virou simplesmente uma faixa de Gaza aquele lugar. E qual que foi uma das cenas mais emblemáticas desse dia? A Britney presa numa maca de hospital, sendo levada contra a vontade dela para uma ambulância, enquanto aquele oceano de paparazzi ficavam tirando foto dela na ambulância e o resto rodando em volta da casa. Simplesmente uma invasão de privacidade, uma invasão de tudo, enfim, excluindo tudo quanto é humanidade que tinha dentro daquela mulher e acabando com qualquer tipo de sentimento que ela podia ter. Eu acho que naquele momento ali, a Britney morreu, né, gente? Depois desse momento, ela nunca mais foi a mesma. O resultado foi ela chegando nesse hospital, o pai dela indo pra lá, eles colocando ela nessa tutela temporária para eles cuidarem de Britney. Essa tutela temporária sendo feita com uma determinada proposta, acabou se tornando outra, né? E isso daí foi virando um grande movimento que nós testemunhamos nessa década de pessoas que extorquiram Britney Spears até falar chega. Então, assim, um momento de vulnerabilidade se tornou um golpe. Vocês conseguem entender a gravidade disso? E, enfim, foi sem dúvida um dos momentos mais caóticos daquele ano. Hey moon, please forget to fall down. Bom, falando um pouco agora do mercado da música, né? Uma das coisas que nós testemunhamos foi o declínio do pop rock, ou pelo menos o começo do declínio do pop rock. Por quê?
No ano de 2008, muitos artistas ainda faziam parte desse movimento no gênero. A própria Disney produzia artistas desse gênero a rodo, né? Só que a gente já percebia que o público estava indo muito para outros caminhos, principalmente do meio de 2008 para frente. Ali no mês de julho, a gente pode dizer que todo mundo cansou. E o declínio que aqueles tipos de músicas tiveram foram, assim, muito óbvios, né? A gente estava tendo uma grande dominação do Maroon 5, do Green Day, do Coldplay, né? Eles estavam liderando as paradas. Porém, tudo começou a se desgastar do meio do ano pra frente. Por exemplo, o Panic! At the Disco, com o seu álbum recém-lançado Pretty Odd, não obteve o mesmo sucesso do primeiro álbum. Na verdade, algumas músicas desse álbum não são nem lembradas pela maioria do público. O próprio Fall Out Boy, que também era uma banda de pop rock mais alternativa, meio emo, também teve um disco que compensou, de certa forma, o sucesso um pouco menor do álbum anterior deles do ano de 2007, mas ainda assim não conseguiu se tornar um disco com grandes hits no ano de 2008, que foi o Folia Du. Quanto mais o ano foi se seguindo, essas bandas mais começaram a ser apagadas dentro do mercado. O hip hop teve uma ascensão muito grande e artistas que abraçavam esse gênero, além obviamente dos artistas que estavam abraçando a dance music, cresceram absurdamente, enquanto esses começaram a ficar cada vez mais nichados e fazendo parte ali de núcleos, vamos dizer assim, bem específicos de fanbases. Porém, não vamos eliminar, obviamente, o que citamos no outro vídeo, que, obviamente, nós tivemos ainda algumas dessas bandas conseguindo sair dessa conta e fazer sucesso por conta de trilhas sonoras, ou até mesmo a invasão britânica que estava rolando naquele período dentro dos Estados Unidos, né? Então, assim, tudo isso faz muito sentido, mas ainda assim temos que olhar que houve uma quebra disso. Tanto que de 2009 para frente, a maioria dos produtos Disney que eram adeptos do pop rock nem cantavam mais aquele estilo de música. Como eu disse, gente, o hip hop se tornou uma das grandes influências de 2008, né? E sem dúvida, o nível de aclamação, de crítica principalmente, que esses artistas começaram a ter dentro dos Estados Unidos foi muito superior a diversos anos que eles já estavam dentro dessa indústria e muito superior também a artistas que antes faziam trabalhos que eram realmente considerados bons de verdade. O Lil Wayne, em particular, teve um impacto muito grande com o álbum que ele estava promovendo naquela época, The Carter 3, que incluía sucessos como o hino Lollipop e também a Millie. Esse álbum não só dominou as paradas, também como foi muito aclamado pela crítica, consolidando o Lil Wayne como uma das principais forças do hip hop do ano de 2008. O gênero continuou a evoluir também com as misturas que os produtores musicais começaram a fazer no gênero, como, por exemplo, o próprio Kanye West, quando ele lançou 808s e Heartbreak, ele experimentou um som mais pesado de autotune, batidas eletrônicas e colocou influências de pop e R&B. Isso daí foi muito importante para fazer com que aquele disco ganhasse mais personalidade. Como esquecer também o grande impacto de produções musicais do Pharrell Williams naquele período, ou do próprio Timbaland, ou o próprio Swizz Beatz, né, que estava fazendo música para simplesmente todo mundo. Todo mundo queria produzir com esses artistas, porque era hit na certa. Just needs infinity. Porém, aqui no Brasil, a gente estava vivendo um movimento muito interessante de ascensão de música europeia. Tudo isso por conta de uma coletânea que a Som Livre costumava lançar, chamada Summer Electro Hits. Eles lançavam basicamente um por ano e cada Summer Electro Hits compilava basicamente os maiores hinos de música dance de outros países que estavam bombando nas paradas. E quando isso chegava aqui no Brasil através dessa coletânea, simplesmente dominava tudo. No próprio final de 2007, quando nós tivemos o lançamento do Summer Electro Hits 4, a seleção de músicas que vieram nesse trabalho foram onipresentes tanto em festas de final de ano quanto também no carnaval do ano de 2008. Todo esse sucesso aconteceu por faixas como Love Is Gone, do David Guetta, e Destination Calabria, de Alex Gaudino, mesclado com hits que tinham forte apelo também entre o público brasileiro.
Essa coletânea, que foi lançada no final de 2007, teve um impacto muito grande no primeiro semestre de 2008, né? Como ela foi lançada, tipo assim, somente com 2 meses, 1 mês e pouquinho mais ou menos, né? Não dava nem 2, do ano acabar, né? Essas músicas realmente deram frutos no ano seguinte. Foi muito legal porque, assim, essas músicas já eram mais antigas e somente agora elas estavam chegando pro público, né? No ano de 2008, eles lançaram o Summer Electro Hits 5, que provavelmente é o mais emblemático e importante de todos os Summer Electro Hits que já foram lançados. Esse manteve, obviamente, o ritmo da série, trazendo novas faixas que se tornaram hinos de verão. Por exemplo, como esquecer a grande era do Infinity 2008 de Guru Josh Project e também Let Me Think About It, né, do Fred Legrand. Esse foi um álbum muito bem sucedido, consolidando a série como referência para aqueles que buscavam estar em sintonia com as tendências globais do que a música eletrônica significava. Sem dúvida, né? Tudo que aconteceu depois do Summer Electro Hits 4 e 5 foi muito mais fácil, né, das pessoas já entenderem que viriam músicas novas e muito legais para o mercado, porque todo mundo ficou obcecado por aquilo. Tanto que hoje em dia nós temos festas embaladas totalmente inspiradas por Summer Electro Hits. Por quê? É uma era incrível da indústria. As faixas ficaram tão populares que elas tocavam desde rádios a programas de TV, festas e todos outros tipos de evento. As músicas transcenderam classes sociais ou qualquer outra coisa, virando simplesmente um culto. No final do ano de 2008, nós tivemos o Fashion Rocks, que foi um evento super importante que uniu as maiores artistas da música para poder performar ali pra gente. Esse evento memorável aconteceu em setembro de 2008 no Radio City Music Hall em Nova York. O evento destacou não apenas a conexão entre moda, mas também o poder das mulheres na indústria musical da época. Performances que incluíram Mariah Carey, Rihanna, Beyoncé, Miley Cyrus, Fergie, Carrie Underwood, Nicole Scherzinger, Mary J. Blige, Ciara, Ashanti, Keisha Cole, Leona Lewis, Natasha Bedingfield. Todas essas grandes artistas serviram pra gente um dos maiores momentos de conexão de artistas do top of mind do entretenimento daquele período. Até hoje, as pessoas que veem muito dessa fase acreditam que esse encontro das meninas no Fashion Rocks foi um dos grandes momentos que rolou na indústria do entretenimento envolvendo interação de grandes artistas A-list, desde o VMA, quando a Britney Spears beijou a Madonna e a Christina Aguilera. Agora, uma coisa que aconteceu em 2008 que eu acho absurdamente interessante é a era dos álbuns circenses. Eu não sei o que aconteceu, mas simplesmente todo mundo resolveu lançar álbum com temática de circo, tá? Uma artista que a gente vai citar aqui, ela ia lançar o álbum com a temática de circo, mas ela resolveu mudar de última hora tudo. Mas enfim, vamos refletir melhor isso daí. Parece que o ano de 2008 estava mostrando pra gente que os artistas não estavam aguentando mais viver dentro da indústria do entretenimento e que estava na hora do público entender que a gente vivia realmente uma ilusão do que de fato era o circo da vida dessas pessoas. Quando Britney Spears lançou o disco Circus dela em dezembro de 2008, ela mostrou pra gente o que ela queria dizer com isso. O álbum é uma metáfora da vida de Britney, refletindo o caos e a exposição constante que ela enfrentava na mídia. O tema circense é explorado tanto na música quanto no visual, com faixas como a própria Circus, abordando diretamente o objetivo do álbum, né? Assim como também nós temos a própria música Kill the Lights, abordando diretamente a ideia de estar no centro das atenções como performer. O álbum é repleto de referências visuais ao circo, desde a capa, videoclipes, especialmente Circus, que apresenta Britney como a mestre de cerimônias de um espetáculo cheio de acrobatas, animais e dançarinos.
A Pink também fez um álbum circense absurdamente emblemático, que foi o Funhouse, né? Curiosamente, o Funhouse é o álbum de divórcio da Pink, né? Ele não tem esse objetivo tanto de falar sobre mídia como o da Britney, mas sim em como a vida dela tinha virado realmente um circo naquele período todo. E ela debate muito bem esses detalhes dentro do álbum, né? Onde ela fala muito sobre as turbulências do relacionamento e afins, e ela meio que compara isso com uma funhouse, uma casa de diversões. O título e algumas faixas sugerem uma visão cínica e crítica sobre a vida, amor e relações, e a metáfora do circo sendo usada para expressar essa turbulência emocional. No próprio videoclipe de Funhouse, a Pink é vista num cenário decadente, queimando uma casa que simboliza o colapso de um relacionamento. A ideia de fachada de diversão que esconde o caos verdadeiro e a destruição é um tema muito recorrente dentro desse álbum. E a gente testemunha muito isso em canções como Please Don't Leave Me, onde ela endossa muito mais esse aspecto teatral. Na própria música ali, Sober, né, ela faz um clipe mais introspectivo. Enfim, a Pink brincou muito dentro dessa era toda com essa estética. E obviamente a performance no Grammy de Glitter in the Air, sem dúvida, foi um fechamento muito emblemático para essa era, porque mostrou uma coisa da Pink que até hoje ela explora, né? Que é essa questão mais acrobática, circense dela, que transmite emoções de um jeito muito diferenciado. O Take That também lançou um álbum chamado The Circus no ano de 2008 e foi um álbum muito importante para a carreira deles. O disco continuou a trajetória de sucesso deles e apresentou uma evolução muito importante no estilo da banda. Esse álbum apresentou uma mistura de rock e pop com influências de música teatral, com uma produção grandiosa com muitas orquestrações elaboradas. O álbum contou com uma abordagem que equilibrava elementos épicos com uma sensibilidade muito acessível. Isso fez com que o disco fosse um dos mais aclamados daquele ano. O próprio disco All I Ever Wanted, da Kelly Clarkson, que seria lançado no ano de 2009, né? Ele, na verdade, se chamaria Masquerade e seria também um disco circense. Só que ela resolveu mudar esse tema aí porque meio que no final de 2008 isso daí já estava muito saturado por conta dos grandes lançamentos, isso daí aparecendo em todos os lugares, enfim, foi um grande surto. Então quase tivemos mais um quarto álbum aí para poder enfatizar ainda mais esse rolê todo. Bom, claro que deve ter mais algumas coisas que vocês vão lembrar aí, mas eu acredito que aqui a gente já consegue fechar com chave de ouro esses grandes momentos do ano de 2008 que com certeza marcaram o nosso imaginário. E eu quero saber de vocês agora, quais momentos não podem faltar no ano de 2009 e também conta aqui pra mim quais desses momentos você mais tem memória afetiva, você mais lembra e afins, ok? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!